Todos acharam? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Meus queridos irmãos, o tema deste mês que nós estamos abordando está lá em Filipenses, como já foi lido, em que capítulo 4 de Filipenses, nós podemos até repetir, quem sabe, quem está longe, quem não acompanhou o primeiro culto, né? Quem está chegando agora, como se diz, né? Possa também estar ciente. Filipenses capítulo 4 e o verso 5, se eu não estou enganado. Seja a vossa equidade, ou seja o vosso equilíbrio, notório a todos os homens, perto está o Senhor. Na primeira mensagem eu tomei como fundamento que no princípio criou Deus o céu e a terra. E também tomei primeiro João capítulo 1, mostrando que a palavra é Jesus, portanto. Agora, hoje, nós vamos ver uma outra abordagem, tomando por base esse texto que está aqui em Salmos, que diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A palavra invocar aqui não é somente gritar. A palavra invocar aqui, ela quer dizer adorar ao Senhor, buscar ao Senhor. Tem pessoas que acham que invocar é apenas orar. Quando Abrão ele constrói o segundo altar, a Bíblia diz que ali ele invocou ao Senhor. Quer dizer, ele adorou a Deus, ele cultuou a Deus. Então, quando o salmista, ele aqui diz que o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, aí tem uma vírgula, de todos os que o invocam em verdade. Isso quer dizer que não adianta você achar que, porque você vai falar com Deus, e você vai usar palavras bonitas, vai usar frases de efeito, que isso vai sensibilizar o Espírito Santo, que isso vai fazer Deus ficar enternecido, né, motivado pela tua maneira de orar. Isso é uma ilusão. As pessoas acham que falar com Deus é mudar até o tom da voz, enfim, adotar aí um tom mais grave, usar palavras que só usa em ocasiões especiais, mas isso não tem nada a ver. O salmista diz aqui que o Senhor está perto daqueles que o invocam em verdade. Então a primeira coisa que Deus vai ver quando nós buscamos a face dele é se estamos fazendo aquilo da maneira que ele quer e não da maneira que nós achamos que está certa. Então segura bem essa primeira parte aí, que nós vamos adiante. Lá em Ezequiel, no capítulo 18 de Ezequiel, que eu também vou abrir com vocês aqui, Ezequiel diz assim, no capítulo 18 e verso 20, se eu não estou enganado: a alma que pecar, essa morrerá. Pois muito bem. Meus amados irmãos, eu juntei esses dois textos porque eu quero fazer uso hoje como tema, mesmo se quiser como base, o que está em Romanos capítulo 8, para que vocês possam perceber como Deus faz para mostrar que Ele está ao nosso dispor para nos dar vitória, para nos socorrer, para trazer a verdade, né? Porque tem pessoas que acham que elas
elas podem esconder a verdade e que tudo vai estar bem. Você não esconde verdade, você não esconde problema. Se você esconder o teu problema, ele vai te achar mais cedo ou mais tarde. Você precisa procurar ser verdadeiro. Ninguém pode adorar a Deus em verdade se o seu coração não está reto para com Deus. Isso é uma ilusão. Deus sonda o coração do homem. Deus diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhece? Ele responde, eu, o Senhor. Então ele conhece. Não adianta você vir para cá com cara de santo, com a Bíblia de meio metro aí debaixo do braço, como se a Bíblia fosse desodorante para colocar debaixo do braço. Não, o Deus quer ver qual é a tua atitude. Deus está olhando para você. Você observa que a coisa mais importante ali em Gênesis, no momento daquela primeira oferta, diz que o Senhor não atentou, ou seja, o Senhor não atentou para Caim e para a oferta dele. Por quê? Porque Deus viu que em Caim não havia verdade, não havia sinceridade, não havia um propósito correto. Deus está atrás de pessoas, como Jesus disse para a mulher samaritana, a hora é essa, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é apenas na aparência, como alguns pensam. Então, Romanos capítulo 8, começa dizendo desta maneira, e eu quero ler com vocês. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, veja o que isso tem a ver. Se você vai para o versículo 31, gostaria que vocês olhassem o versículo 31 aí, desse capítulo 8 de Romanos, quando Paulo diz assim no versículo 31, ele diz assim, Romanos 8 e versículo 31. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A que coisa será que Paulo se refere quando isso aqui é a última parte do capítulo 8, quando Paulo e os tradutores da Bíblia, aqueles que modernizaram um pouco, eles chamam isso o cântico da vitória. Paulo diz assim, que diremos, pois, diante de tudo isso que eu relatei até este momento? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que é tudo isso? Tudo isso começa com salvação. Nenhuma condenação há. A primeira coisa que mostra para você que Deus está perto de ti, que Deus não está longe da tua vida, é quando ele escreve aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, você precisa entender que aqui não está falando de religião, aqui não está falando de denominação, aqui está falando de uma vida com Deus. Nenhuma condenação. Então, irmãos, mas pastor, como é possível? Irmãos, eu só posso dizer aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E quem é que está em Cristo Jesus? É aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo, que o confessa como Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que, pelo Espírito, porque só pelo Espírito não pode chamar Jesus de Senhor, chama a Ele de seu Senhor. E aí você começa a ver o seguinte, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível para a lei, visto que estava enferma, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado da carne. Então a lei era implacável. Por isso que Ezequiel escreveu lá, a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, era um decreto. Hoje não, hoje quando a Bíblia diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado no céu. Então há uma diferença muito grande. A lei, ela era perfeita, segundo os nossos comentaristas dizem, e os estudiosos também, ela era perfeita para aquela altura, porque ela fazia com que o homem se sentisse
sentisse perdoado através dos sacrifícios que ele trazia. Mas havia coisas que não dava tempo da pessoa sequer, não havia arrependimento ali. Havia algo que se fazia para tentar cobrir aquele pecado. Mas veio a graça. Como diz o apóstolo Paulo, Jesus Cristo veio e de uma só vez ele pagou todo o preço, ele pagou toda a culpa, ele fez algo que anula toda a autoridade que o inferno pudesse ter na nossa vida para nos acusar e para nos condenar. Por isso diz, nenhuma condenação há. E quando fala nenhuma, é nenhuma. Nenhuma. Você só precisa crer nisso, que não há condenação se você está em Cristo Jesus. Glória a Deus. E quem é que está em Cristo Jesus? Obrigado. Quem é que está em Cristo Jesus? É aquele que o recebe como Senhor da sua vida. Amém. Isso aí é fundamental. Sem isso não dá para a pessoa ir adiante. Vamos continuar aqui, portanto, em Romanos capítulo 8. Porque diz assim no verso 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós vemos pessoas que estão na igreja e elas vivem dois tipos de vida. Elas têm uma vida lá fora, no seu dia a dia, e têm uma vida aqui quando chega no culto. Isso aí é o mesmo que viver na carne. Isso não é viver, porque o Espírito de Deus é verdade. Aleluia. E se você é um com Ele, Ele disse, importa que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Você precisa ser um com Ele. E diz, a Bíblia nos afirma que Deus é verdade, Deus é santo, Deus é puro, Deus é poderoso. Então, você não pode ter duas vidas. Uma vez eu conversei com um pastor de uma outra denominação, que era cliente meu lá no Brasil, e eu fui chamar a atenção dele porque ele havia feito um negócio errado e havia prejudicado uma pessoa. Ele disse para mim, não, pastor, irmão Eliel, eu não fiz nada de errado, porque nós somos duas pessoas. Lá fora eu sou fulano, aqui eu disse, não, senhor. Se você só é crente quando você sobe lá no púlpito para poder pregar a palavra, então você é um mentiroso, eu disse para ele. Não há verdade na tua vida. Você precisa ser autêntico. Amém. Você precisa, meus irmãos, nós precisamos começar a viver em verdade. Glória a Deus. Porque se você não vive em verdade, a tua oração não é ouvida. A tua oração não é ouvida. Deus não tem compromisso com pessoas que não queiram viver em verdade. Você precisa parar de contar histórias bonitas ou histórias tristes. Você precisa começar a falar a verdade. Deus só vai trabalhar na tua vida, Deus só vai fazer mudar a tua vida quando você começar a falar a verdade. A mulher samaritana, ela só conseguiu aquela água que ela achava que era milagrosa quando ela disse para Jesus, eu não tenho marido. Embora ela se vestisse como uma mulher casada. E o Senhor disse, falastes a verdade agora. Ali começou a haver transformação. Você precisa falar a verdade. Amém. Se você tem alguma fraqueza, confessa a tua fraqueza. Vem diante de Deus, fala a verdade. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, isso está destruindo a minha vida, isso está acabando. Senhor, eu me sinto vencido por essa fraqueza. Ele, pelo Espírito Santo, que é dele, que trabalha e que quer fazer o melhor na tua vida, ele vai fazer mudanças, ele vai te ajudar a sair. Aleluia. Paulo continua aqui no capítulo 8 da carta aos Coríntios. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não basta dizer, eu sou cristão. Não, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo.
Sabe, irmãos, isso não faz a menor diferença, porque Deus vai olhar você dentro. Deus vai ver você no teu dia a dia. Deus quando tem aquela palavra maravilhosa que diz, né, aos que dantes conheceu, a esses também predestinou, quer dizer, Deus nos conhece de muito tempo antes, Deus está sondando o nosso coração e a nossa vida. Você não acha que em nenhum momento você pode achar que você vai conseguir enganar Deus, porque Deus não se deixa enganar por ninguém. Assim como lá em Gálatas está escrito, Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Aquele que come semear, isso ele vai colher. Se você semeou engano aí fora, se você semeou mentira aí fora, se a tua vida é uma mentira, você não vai conseguir sair do buraco onde você está metido. O mundo está vivendo hoje em dia uma confusão tão grande. Vocês veem agora mesmo, eles não sabem mais o que fazer. Mais uma vez os hospitais estão cheios, e haja mais vacina, e haja mais isso, e haja remédio, e está todo mundo, as pessoas estão todas confusas, não sabem mais o que fazer da sua vida. Sabe por quê? Porque o mundo vive uma mentira. O mundo vive porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, não é questão de então quem não acredita em vacina é negacionista. Irmãos, por exemplo, se você toma vacina contra a febre amarela, você não apanha a febre amarela. Se você toma vacina contra o tifo, você não apanha tifo. Nós estamos vivendo agora um tempo em que as pessoas já tomaram 2 doses dessas vacinas e continuam apanhando, continuam ficando doentes, e todo mundo tem que usar. Quer dizer, o mundo está um pandemônio, o mundo está uma confusão. Vocês sabem o que é isso? Isto é o espírito da mentira que está gerando o mundo. Isto é o espírito da mentira. O espírito da mentira é que está em franco progresso neste mundo. E você não pode se deixar contaminar por isso. Você precisa começar a viver a verdade de Deus na tua vida. Por isso Paulo escreveu para os romanos, olha, se Cristo está em vós, o corpo pode estar morto, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu espírito que em vós habita. Então isso quer dizer o que, irmãos? Há pessoas que estão doentes e elas não conseguem descobrir a origem da sua doença, elas não conseguem, e tem pessoas que cultuam a doença. Cada vez que você fala, tem gente que aquilo ali já é um relatório de tantas enfermidades que a pessoa já foi diagnosticada. Eu conheço pessoas que já fizeram 17, 18 cirurgias diferentes, e sempre por uma razão, e elas falam o nome daqueles sintomas todos, e fala isso, sabe? Você tem que começar a falar o seguinte: Deus é Jeová Rafá, Ele é o Senhor que cura. Então, quando você começar a falar essa verdade, você parar de acreditar nas mentiras de Satanás, e você começar a falar e confessar a verdade, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só vai se libertar se você procurar conhecer a verdade, e essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade é Jesus Cristo, Ele é a verdade e nada mais. Não existe 2 verdades, só está uma verdade, só há uma verdade. E Ele estava no princípio, a Bíblia afirma, Ele estava no princípio com Deus, e Ele é Deus. E tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se poderia fazer. Então isso é verdade. E quando estava diante de Pilatos, e que Jesus falou da verdade, Pilatos vai e então pergunta: mas o que é a verdade? E antes que Jesus respondesse, ele foi, lavou as mãos e mandou açoitar Jesus. Por quê? Porque as pessoas não querem saber a verdade, elas querem viver a sua mentira. Elas querem viver a sua mentira.
Elas querem viver a sua aparência. Elas querem viver aquela vida que aparenta ser. E isso vai fazer muito mal. Sempre vai fazer muito mal. E continuando aqui, olha só. Diz assim mais aqui, no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, você só... todos querem ser filhos de Deus. É interessante, todo mundo quer ser. O camarada morreu aí, era tudo de ruim. Aí sai na televisão, já está lá no andar de cima. O céu já o recebeu. Quer dizer, que interessante, blasfemam contra Deus, blasfemam contra a palavra de Deus, fazem, mas quando morrem, querem ir para o céu, que é onde está Deus. Eu não consigo entender a lógica disso aí. Qual é a lógica que tem nisso aí? É porque ninguém quer ir para o inferno. Eles podem dizer que não acreditam, mas eu até hoje não conheço uma pessoa desses que a gente vê, desses famosos aí, que morre e a notícia diga que ele foi para o inferno. Só diz que foi para o céu. Já está lá. Né? Bonitinho, né? Já está lá. Pois é. Mas aqui diz o que, irmãos? Diz assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste do Espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste do Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Chamamos de papai para Ele. Então, você recebeu, quando você recebe Jesus Cristo na tua vida, a Bíblia diz que você recebe um espírito de adoção. Você foi adotado. Você foi adotado. Você foi adotado nada mais, nada menos do que por Deus. Você foi adotado, você pode chamar para Deus de papai. Por isso que nós falamos com Ele como Pai. Pai Santo que está no céu, Pai Nosso nos céus, Pai. Então, por quê? Porque a Bíblia nos dá essa autoridade. Mas para isso, tudo começa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe Jesus na tua vida, aí você pode dizer, hoje, a partir de hoje, eu posso chamar Deus de papai. Amém. E imagina você, irmão, qual é o filho que vai chegar com o pai, tipo assim, com um requerimento na mão? Ó Pai Todo-Poderoso, que és o provedor da minha casa, ó Pai que me deste uma cama, eu tenho um quarto só meu, agora eu quero um tênis da Nike. O pai vai dizer, esse filho perdeu o juízo? Não está bom da cabeça? Mas é exatamente assim que nós estamos falando com Deus, todo o tempo. Nós dizemos que Ele é o nosso Pai, mas falamos como se Ele fosse o presidente da República, ou um desembargador, ou um juiz, ou um delegado, que tem que ser elogiado, né? Tem que amaciar o ego para então atender. Deus não é assim. Deus não é assim. Mas sabe que nós fomos talvez mal ensinados na maneira como orar, né? O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que vai testemunhar dentro de nós e afirmar que nós somos filhos de Deus. Isso tudo, irmãos, Deus não se divorcia dos seus filhos. Ele vai estar sempre perto de você. De tal maneira que a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque através de Jesus Cristo fomos adotados. E qual é o pai que não sabe que o filho tem fraquezas, que o filho tem defeitos? Todos os pais sabem, conhecem os defeitos, e a gente vai vivendo, a gente vai passando a mão por cima, e vai, acalma daqui, acalma dali. Às vezes vem a mãe e diz assim, você devia tomar uma atitude. Calma, mulher. Aí você vai, às vezes aí o pai diz, mas você está mimando muito filho. Calma, marido. É ambiente de casa, sabe? Fazer com que o filho se sinta amado, cuidado. Isso é o que Deus quer fazer na tua vida. Você se sinta amado, cuidado por Ele. Deus não é acusador, o acusador é o diabo.
Deus não acusa. Deus não aponta defeito, Deus não aponta erro. Veja as cartas que foram escritas aos 7 pastores. Primeiramente, o Senhor mostrava todas as coisas boas que havia naquela igreja, naquele pastor. E depois apontava os defeitos, os erros, e dizia: mas se você se arrepender, arrepende-te e volta. Sempre Deus quer, Ele proporciona uma maneira da pessoa encontrar o caminho da volta. Ele não quer você de cabeça baixa, Ele não quer você vencido, não quer você derrotado, não quer você se sentindo de rastro, não. Ele quer você de cabeça em pé, de cabeça erguida mesmo, olhando para Ele. E aí, quando você tem, qual é essa parte desta convicção? Porque diz assim: porque tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Isso quer dizer que Paulo já dizia assim: olha, irmão, vamos passar por situações, algumas delas muito desagradáveis e fora de controle, mas isso não se compara, isso não deve ser razão para nós abrirmos mão daquilo que está à nossa espera. Daquilo que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado para mim, para você, algo que a Bíblia diz que o coração, a mente humana não consegue imaginar tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, igreja do Senhor, vocês precisam parar um instantinho só para compreender que o projeto de Deus para a nossa vida, ele é completo. Deus não faz nada pela metade. Quando os homens começaram a usar a lei em benefício próprio, ao ponto de que o pai e a mãe ou então precisando de alguém de ajuda, e a pessoa dizia: não, eu não posso te dar porque isso aqui é corban, isso aqui é dinheiro sagrado. Quer dizer, a lei agora já gerava razão para a pessoa nem sequer abençoar o seu pai e a sua mãe, ou abençoar o necessitado. E Deus, então, o que Deus fez? Que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos o Senhor fez vir Jesus Cristo, o Senhor, para dar a sua vida por cada um de nós, para que Ele cumprisse toda a lei na sua vida. Ele se ofereceu como sacrifício único, quando Ele disse assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Quer dizer, ele foi submisso até ao fim, porque Ele quer, e o plano de Deus é esse: Ele quer que você seja vitorioso, Ele não quer você derrotado. A Bíblia diz aqui no versículo 24: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A salvação, portanto, é uma expectativa, irmãos. Você tem, Paulo dizia assim: olha, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou caminhando para lá, para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a nossa soberana vocação? É irmos viver no céu. Esse deve ser o grande projeto de cada um de nós. Sempre, irmãos, ter o céu como alvo. Quando você tem o céu como alvo, você precisa começar a pôr a tua vida nesse patamar de alguém que está indo para o céu. E se você não vive uma vida reta, então você precisa começar a acertar a tua vida, porque o caminho para o céu é um caminho reto, não tem curvas. Ele é estreito e ele é reto. Não tem, e não dá para você muitas vezes correr, porque você vai encontrar, ele é reto, mas ele não é plano, ele pode ter obstáculos. E esses obstáculos você vai ter que saber
na hora como é que você vai vencer. E quando você não consegue vencer sozinho, a Bíblia diz que ele pega você pela mão. Davi disse, ele faz os meus pés como o da gazela, como o da corça, e me leva às minhas alturas. Ou seja, Davi disse assim, olha, quando eu não consigo mais, eu sinto que ele me pega e ele me leva, ele me transporta. Então, nós não somos super seres, não. Nós somos seres normais, comuns, que temos um Deus que é um super Deus, que é o único Deus verdadeiro. O mundo está cheio de deuses aí, cheio de deuses. Cheio de gente querendo ser adorada. É adorado hoje, amanhã pode estar na prisão. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi para o céu e diz que ele vai voltar para vir buscar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia. E aqui diz assim, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que os justificou, a esses também glorificou. Alguém diz, então existe? Claro que tem a predestinação. É evidente que sim. É sim. E qual é? O homem não foi feito para ir para o inferno, irmãos. Deus criou o homem para ir para o céu. Agora, aos que dantes conheceu, ou seja, ele viu você lá fora. Ele viu você lá fora. Ele conheceu você antes. E ele viu se a tua atitude, assim como ele viu, lá no princípio ele viu Caim e Abel, ele vê hoje você. E ele vê lá dentro de ti, o que está dentro de ti. Aí ele vai e provê os meios para você, portanto, conhecer a salvação. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um Deus que providenciou a salvação, um Deus que providenciou o Espírito Santo, o Deus que providencia socorro, livramento, o Deus que ouve as orações. E aí, ainda diz aqui assim, olha, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem uma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus queridos irmãos, o que você está fazendo para que este amor de Jesus Cristo permaneça na tua vida? Se Ele é a verdade, se Ele é a santidade, se Ele é a pureza, se nele não há erro, a tua vida tem que refletir isso. A tua vida precisa refletir isso. Aleluia. É muito importante que nós não podemos fazer jogo de palavras com as Escrituras, meus amados irmãos. Precisamos entender que a Bíblia é um livro santo. E a Bíblia como um livro santo, e que a Bíblia é a palavra de Deus, e que a Bíblia é a verdade, nós precisamos atentar para aquilo que a Bíblia diz. Então se diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é esse inimigo que você está temendo tanto? Que situação é essa que está te deixando dessa maneira atribulado? Você não consegue mais olhar para frente, você não consegue mais ver nada ali na frente.
Eu quero te dizer o seguinte: Deus, ele está interessado em mudar situações. Por mais que o mundo continue essa confusão que está aí, vocês veem que agora ninguém entende mais nada. Ninguém sabe mais nada. Eles não sabem se continuam a usar máscara, se proibir a máscara. Uns dizem que máscara não protege nada, e outros dizem que a máscara protege, outros dizem que a pessoa tem que usar 2 máscaras, 3 máscaras. E no meio disso tudo está o povo de Deus. Nós estamos, sabe o quê? Olhando para isso, irmãos, e dizendo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Porque se a igreja, irmãos, se Deus não mandasse as 10 pragas sobre o Egito, Israel não teria saído de lá. Não teria saído. Se logo no primeiro sinal Faraó tivesse liberado o povo não iria sair. O povo estava acostumado com o Egito. As pessoas estão acostumadas com o mundo, irmãos. Mas esse mundo ele precisa se tornar como que um deserto para nós. O mundo precisa se tornar algo intragável para nós. Para a igreja começar a ansiar, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do seu povo, o gemido do povo chegou ao céu. Então Deus está deixando o homem fazer, o homem está fazendo, o sistema está aí criando todas as coisas, e vocês veem agora, se o presidente de um país ele defende a família, ele é homofóbico. É homofóbico. Então, hoje em dia, defender a família, que é um homem e uma mulher e tal, pai e mãe, isso é. Alguém entrou agora com um projeto-lei para proibir as palavras pai e mãe. Dizer, vai acabar com o dia da mãe e vai acabar com o dia do pai também. Eu não sei que dia que vão inventar, né? Agora já estão para criar uma nova gramática, uma nova, sei lá o que é, maneira de falar que não ofenda ninguém. Então, em vez de ser todos ou todas, é todes. Todes, né? Porque aí todos não ofendem ninguém. Dá para rir, não dá, irmãos? Mas sabe o que é isso? É porque o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos dele. Nós somos propriedade dele. Aleluia. Nós aqui estamos servindo a ele. E nós estamos só esperando o momento em que ele vai vir buscar o seu povo aqui na terra. Dizem que nós somos loucos. Pode chamar de louco. Pode chamar de fanático, pode chamar do que você quiser. Mas a Bíblia é um livro santo e o que está escrito nela vai acontecer. Ele diz, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Você sabe por quê? Porque céu e terra podem ser mudados, mas a palavra de Deus ela é imutável. Uma vez falada, né, e ninguém tira mais. E a palavra é essa. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então você está em Cristo Jesus, você está nele, o teu dia a dia, a tua vida, o teu caminhar, o teu agir, reflete ele, as tuas atitudes, a maneira como tu estás tratando o teu semelhante, reflete Jesus. Você precisa observar isso. Isso aí é você mesmo que tem que ver se aquilo que você é reflete Jesus Cristo. A pessoa quando olha para ti, vê algo diferente e procura saber o que tem de especial na tua vida para você ser essa pessoa diferente. É isso que você está sendo hoje para os outros?
É isso que Ele quer que você seja para os outros. Quando Jesus foi com os discípulos a primeira vez a Samaria, diz que eles não receberam lá, porque o aspecto deles é de quem ia para Jerusalém. Interessante. Não diz que eles pareciam judeus, mas sim de que alguém estava indo, dizer, quem ia para Jerusalém tinha um outro ar. Sabe qual é a nossa Jerusalém? É Jerusalém celestial. Amém. Então, nós temos que ter, em nós alguma coisa é diferente. É diferente. É diferente. Nós estávamos sentados num restaurante lá no Brasil agora, eu, pastor Júnior, mais um outro, e mais 2 pastores, e tinha uma família assim que chegou, eu olhei, olha, falei, aqueles ali são crentes. Aqueles ali são crentes. E eu fui lá e disse assim, desculpem, mas vocês são crentes. Somos sim, irmão, a paz do Senhor. É diferente. Aleluia. O Espírito comunica. Amém. O Espírito comunica. Havia 2 irmãos aqui neste país, trabalhavam na mesma empresa. E um dia eu fui à empresa deles, e então cheguei lá, eu não vou falar nomes aqui, nem qual é a empresa, e falei o nome juntos. Ele disse, esse aí, não, esse aí é um cristão. Eu falei, mas tem outro, quem é o outro? Eu falei, não, esse aí, cristão? Não, esse não é não. Como não? Não é não. O que ele faz aqui não é coisa de cristão. Quer dizer, ele não tinha o bom cheiro de Cristo. O cristão precisa ter o bom cheiro de Cristo. Você só pode ter 2 perfumes na tua vida, ou o perfume do pecado, ou o perfume de Cristo na tua vida. Ou você cheira a Cristo, ou você cheira a pecado. Isso é o que a Bíblia diz. Se tem o bom cheiro de Cristo, é porque o cheiro de Cristo é bom. E se você não tem o bom cheiro de Cristo, você está cheirando a qualquer coisa. Pode ser perfume caro, pode ser qualquer coisa, mas não é isso que o Senhor se refere, e sim aquilo que sai da tua vida, aquilo que você está jogando aqui para fora. E para que essa primeira promessa se cumpra, que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode condenar. E aí Paulo lá adiante, Paulo ainda vai, né? Paulo ainda vai, e Paulo fala assim, com muito mais força, né? Quando ele diz assim, ele diz aqui assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quando Satanás foi lá em cima se meter lá na reunião que tinha no céu e disse assim, e começou, quem sabe, a falar mal de um e de outro, né? Porque esse é o trabalho dele, né? Ele nunca vai ver nada de bom na tua vida. E Deus diz assim, mas tu tens visto meu servo Jó? Temente a Deus, se desvia do mal. Claro que sim. Se ele é um ricaço, está lá. Tem BMW, tem Mercedes, tem casa grande, tem isso, tem aquilo e tal. Toca nos bens dele. E Deus disse assim, ok, tu tens autorização para tocar nos bens dele. E foi lá, e num dia só, Jó ficou sem nada. Jó ficou sem nada. E você não acha que isso foi de um dia para o outro, diz que passado outro tempo, quando mais tempo veio, naquele tempo todo Jó não tinha nada. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Passou o tempo, vai lá de novo, reunião no céu, chega lá o diabo. E Deus disse, então, tu viste meu servo Jó? Apesar de que tu me incitaste contra ele, e eu te dei autoridade para tocar nos bens, tiraste o que ele tinha, ele continua fiel. Claro, se ele está lá gordinho, saudável, não sabe o que é uma dor de barriga nem nada, deixa eu tocar na pele dele. Eu disse, ok, eu te deixo, mas a vida dele tu não pode tocar. E depois uma praga em Jó, que Jó ficou uma chaga só, do alto da cabeça até a planta dos pés, que ele rapava o pus da sua pele com um caco de telha, do telhado da cadeia que tinha sido derrubada. E não se queixou.
só continuava ali. Vieram seus amigos, né? 3 amigos da onça, como quem diz, quem tem amigo daquele não precisa ter inimigo. E não deram uma palavra boa. Está vendo agora você era gordinho, você vivia ali, se exibindo. Quando você comprou aquela tua BMW, X5, X5 e tudo, e etc. E teus filhos tudo gordinho também. Agora tu está aí, rapando o couro com um caco de telha. Tu mereces isso. E Jó ficou calado. Quanto tempo passou? Ninguém sabe quanto tempo levou. Ninguém tem ideia do tempo que levou, desde o primeiro dia até esses dias desses 3 amigos aí. E Jó calado. E sabe o que é que Jó disse? Eu sei que meu Redentor vive. Amém. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. E que eu vou ver com meus olhos. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quando falaram, ele disse assim: olha, vocês, seus incrédulos, há esperança para a árvore que mesmo cortada, o tronco junto à raiz, perdeu tudo ao cheiro das águas. Aleluia. Ele continuava com a sua vida em Cristo. Ele continuava com a sua fé em Deus. Ao cheiro das águas, ela nascerá de novo. Não importa aonde você foi parar, você só precisa do cheiro dessa água aqui, ó. O cheiro dessa água vai mudar a tua vida. Por isso diz aqui, não há condenação. Ele não pode te condenar, ele pode te acusar. Esse é o trabalho dele, mas ele não pode condenar, porque ele não é juiz. Juiz é Deus. O único juiz é Deus. Deus é o único juiz que há. Só ele pode julgar você. Satanás pode acusar, mas quando ele acusa, está lá o advogado de defesa que vai dizer assim: olha, Satanás, tu sempre gostaste de ser o bonzinho. Tu gostava de música, tu gostava de tambor, tu gostava de enfeite, tu tal, mas quem foi ao mundo, quem viveu como homem, e quem sofreu sono, fome, cansaço, andou a pé, e quem subiu na cruz fui eu, e eu dei a minha vida, e eu resgatei. E eu vou dizer agora: Pai, aquele lá é teu servo, aquele lá é teu filho, ele me confessa como Senhor da vida dele, e toda acusação é apagada. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé. Veja a diferença. A diferença é essa. O acusador, ele vai sempre acusar, ele vai sempre chegar ali e dizer: mas tu viu só, agora ele resolveu fazer assim, fazer assado, e Jesus só está do lado ali ouvindo. Quando chega na hora, diz: olha, é o seguinte, tu podes acusar, só teve um Jó, agora é comigo, porque eu morri, e eu ressuscitei, e eu subi, e eu estou aqui à direita do Pai, intercedendo por aqueles que são meus, porque eu já disse na minha palavra, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Amém. Que tal? Do que você precisa mais para ter a tua fé alicerçada hoje? Está sendo difícil? Está, claro, para todos está sendo difícil, para todos, irmãos. Para todos. Toda a gente está, muitos estão ansiosos, inquietos, né? Numa expectativa, o que vai ser amanhã? Não estão mais fazendo programa nenhum. Tudo que é programa agora não é mais se Deus quiser, é se a pandemia deixar. Mas nós ainda podemos dizer, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A minha fé não está firmada naquilo que Ele faz, mas sim naquilo que Ele é. É isso que você tem que começar a dizer.
que a tua fé não está firmada em coisas aparentes e visíveis, mas sim no Deus eterno, imortal, aquele Deus que pode fazer todas as coisas. Ele pode, como diz na sua palavra, eis que eu faço uma coisa nova. E das trevas eu vou trazer a luz, mais uma vez. Eu vou fazer rios no deserto. Eu vou fazer aparecer jardim em terra árida. Sabe o que isso quer dizer? É que não depende de você, da tua capacidade. Ele está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. E Ele é o Deus que vai fazer. Ele é o Deus que vai fazer. O que eu tenho que fazer hoje, pastor? Você tem que examinar a tua vida. Você tem que examinar a tua vida. Você tem que começar a buscar mais proximidade com Ele. É isso que você precisa fazer. Deus quer, mas você também precisa querer. As pessoas agora, final do ano, vão fazer aquela lista, né? De projetos para o ano novo. Meu Deus, eu vou perder 10 quilos. Aí chega Natal e Ano Novo, come, eu vou comer bem porque em janeiro eu vou, não vai fazer nada, não faz. Não faz. Faz uma dieta de 2 dias, se cansa daquela dieta. Ainda bem que Deus não é assim, né, irmãos? Deus é fiel. Deus é amoroso. Deus é cuidadoso. Deus é abençoador. Ele diz assim, eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Você sabe o que é galardão? Galardão é uma honra maior. É uma honra mais única. E única. Isso é que é galardão. E é isso que Ele quer dar para cada um de nós. Põe a sua mão no seu coração, vamos orar juntos agora, antes de partirmos para a ceia do Senhor. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a tua palavra diz que o Senhor está perto daqueles que o buscam em verdade. Senhor, nós precisamos, Senhor, aprender a te buscar em verdade. Eu te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Primeira coisa que eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Porque a tua palavra diz que não há homem que não peque, Senhor. Mas nós também temos a convicção, Senhor, que quando nós pecamos, segundo a tua palavra, nós temos um advogado no céu. Nós temos alguém que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Senhor. Nós temos alguém, Senhor, que sai em nossa defesa, para não nos deixar, Senhor, nas mãos do inimigo. Perdoa os nossos pecados, meu Pai. Restaura a nossa vida, Senhor. Restaura esse lar, restaura, Senhor, as finanças desse lar. Restaura, ó Deus, a justiça, Senhor, nesta vida. Senhor, abre portas diante do teu povo, meu Deus. Repreende a fúria desse adversário que quer nos machucar. Senhor, tu sabes que Satanás não pode te atingir. Então ele vem em cima de nós, Senhor, e nos atinge, para com isso, Senhor, enfraquecer a nossa fé. Mas nós rejeitamos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Tomamos posse, Senhor, da bênção e da vitória para cada um de nós. Amém. Senhor, eu quero abençoar esta igreja, abençoar essas famílias, abençoar esses lares, abençoar esses sonhos, Senhor, ó Deus eterno, Santo. E pedir que o Senhor chame agora a sua presença, esse inimigo, e o repreenda em nome de Jesus. Se Ele tem toda a autoridade que Ele pode julgar ter sobre qualquer um de nós, Senhor. Porque nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, Senhor. E a tua palavra diz que a tua benignidade dura para sempre. Deus Santo e Eterno, traz o Espírito perdoador sobre esse lugar agora.
Traz a convicção da tua presença em cada vida agora, Senhor. Senhor, vem restaurar agora, Senhor, a confiança, a fé, o amor em cada vida, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, faz milagres agora. Faz milagres agora, Senhor. Faz milagres agora, Senhor. Deus Santo e Eterno. Ainda que esta pessoa, Senhor, já não tenha mais como crer, oh Deus, mas, Senhor, nós fazemos agora um buraco nesse teto. Senhor, nós queremos agora, Senhor, abrir uma brecha nesse teto, Senhor, e descer essa pessoa à tua presença, Senhor, porque só tu pode dizer: perdoados são os teus pecados, toma a tua cama e anda. Obrigado, meu Deus, porque em ti está todo o poder, toda a autoridade, todo o domínio. Espírito Santo, tu és bem-vindo a esse lugar, trazendo purificação, trazendo limpeza, trazendo restauração, trazendo renovação, trazendo graça sobre graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a tua glória, Senhor, é que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, podemos sentar. Pai do Senhor, pastor, queremos agradecer pelo trabalho que o pastor está a ajudar. Então, já estamos a fazer já o trabalho. Hoje é sábado, data 30 de outubro, penúltimo dia do mês. Então, o trabalho está a andar e queremos agradecer pelo trabalho, pastor. Deus te abençoe, pastor.